O Castelo de Odo. 19º livro lido para meu desafio de 2021, que consiste em basicamente ler pelo menos 100 páginas por dia até o final do ano e fechar um mínimo de 36.500 páginas lidas em 31 de dezembro. Esse aqui é uma obra de um autor clássico japonês, Yasushi Inoue, e ela foi um livro que eu gostei bastante. Bom, ele é um livro histórico, é um romance histórico, digamos assim, mais nos moldes da tradição japonesa. E ele trabalha uma personagem chamada Chacha, que é uma dama, ela começa com uma garota, na verdade, ainda bem jovem, né, pré-adolescente. E ela é de uma família que antes tinha um sangue azul, tinha um sangue nobre lá no Japão. No entanto, após sucessivas guerras, ela acaba. A mãe dela se casa com o senhor de um castelo. Esse senhor de castelo fica no lado errado da guerra contra o irmão da mãe da Chacha. E esse acaba aquele sendo um dos primeiros castelos que a Chacha vê sendo incendiado e destruído. E a partir daí a personagem vai vivenciando e apresentando uma série de eventos que são eventos do período que ficou conhecido como Sengoku Jidai, que é a época em que diversos senhores da guerra japoneses, como personalidades famosas como Nobunaga Oda, Hideyoshi e Ieyasu Tokugawa Ieyasu, falei a ordem errada o nome dele, começaram guerrearam o que culmina com o domínio de Tokugawa Ieyasu sobre o Japão e criando uma dinastia de uma ditadura militar que teria durado aí mais de 250 anos. E para quem gosta de história do Japão e história de forma geral, é uma leitura muito legal, porque você vai vendo vários desses desenrolares através dos olhares de Chacha, que é uma mulher que ela é de família nobre, é de família samurai, e vai sendo jogada de um lado para o outro conforme esses eventos vão se desenrolando ao longo da vida dela. Ela mora em diversos castelos, tem relacionamentos com algumas dessas grandes personalidades, inclusive o livro se foca bastante em Hideyoshi. E, cara, é fantástico você ver as reações da personagem, o relacionamento dela com a família dela, com os primos dela, com as irmãs dela que se acabam se casando também, com outros senhores de grande estatuto. Uma das irmãs dela se casa com Tokugawa, com o filho do Tokugawa, a outra irmã dela se casa com um primo que tentava restaurar uma antiga linhagem. Enquanto isso, a Chacha vai vivendo em meio a seus ódios e vontade de vinganças e paixões em que ela vai vivenciando quando ela é adolescente, quando ela passa a ficar mais velha, e toda uma relação conflituosa com a linhagem dela, que remete ao Nobunaga Oda, o marido que ela tem, marido entre aspas, que ela tem, e toda essa situação envolvendo o filho que ela acaba tendo, a situação política do Japão e o futuro da vida dela, da casa dela e das terras que ela acaba vindo a possuir, que ela vem acabando morando primeiro no castelo de Odo, por onde ela fica sendo conhecida como a Dama de Odo, embora ela não fique lá todo o livro, em seguida vai para outro castelo que acaba sendo o castelo mais defensável, o castelo maior, o castelo do Japão na época. E assim, é uma leitura muito legal, porque é uma personagem interessante, a Chacha, é uma visão diferente do que normalmente você vê em muitos livros de ficção histórica. E, na verdade, esse livro tem até pouco de ficção histórica, às vezes acaba sendo mais um livro de história narrada do que exatamente ficção histórica. Claro que provavelmente vai ter bastante ficção, mas o lance basicamente todos os personagens são reais, a Chacha é real, o primo dela é real, o relacionamento dela que ela teve são reais, as irmãs dela foi isso mesmo. E eu acredito que haja pouca invenção aqui. Claro que os detalhes precisam ser supridos e provavelmente muitos deles vão ser imaginados o autor ponderando, especulando como foi. Mas você lê e quando você compara com o material que você pode achar na internet sobre a personagem, é isso mesmo, a vida dela, do personagem real, está aqui. E é claro que assim, é um livro de 300 páginas. E a personagem começa
no início da adolescência e termina já com uma idade, com uma certa idade. Então, em 300 páginas você vai ver muita coisa sendo contada, porque segue mais uma tradição de literatura japonesa, e numa época que não tinha tanta essa ideia de que vai mostrar é melhor do que contar. Não, aqui o autor conta mesmo e vai passando vários anos falando, ó, aconteceu isso, e aí teve isso, e tchatcha nessa época, isso e aquilo, entremeando com momentos de diálogos em cenas mais importantes. Então, assim, é quase como você vai vendo o passado da vida da personagem que está imersa em todo esse cenário de guerra, esse cenário de política, e você vai vendo a vida toda dela e de todo um período que foi um dos períodos definidores da história do Japão. Aqui um exemplo de texto. Shingoro, herdeiro de Oshima, senhor de Wakasa, não tendo até então participado dos combates, fraco e doente, fora transportado em liteira até o castelo e escrevera de próprio punho, em grandes caracteres, na porta da entrada. Aí ele falando aqui também, falava também de um guerreiro, blá blá blá. Naquela noite, as três irmãs dormiram de novo no mesmo quarto. No meio da noite, Tchat acordou, viu os cavalos relinchando e disparos de armas de fogo. E assim vai passando, às vezes passa anos, aí comenta, e tem muitos personagens, e todos os personagens que são samurais aqui são personagens históricos. Eu acho incrível, e cara, pra mim que gosto de história do Japão, foi uma leitura assim realmente fantástica, que eu gostei muito. As letras são um pouco miúdas, nesse livro, então foi um livro que eu demorei um pouquinho para ler, em vez de ler. Eu tenho lido 2 livros por vez, e eu estava lendo 30 páginas de um, 30 páginas de outro, mas eu acabei lendo esse aqui, 30 páginas do outro livro e 20 desse, porque eu achei ele um pouco mais denso, como tem menos falas, fica um pouco mais complicada a leitura. Mas pô, eu gostei tanto da forma como tudo é mostrado, eu gostei tanto dessa personagem da Chacha, da relação dela com a ideia dos castelos, de que caramba, a situação de uma mulher nobre na época, de estar nos castelos, sabendo da guerra, sabendo que a guerra está se aproximando e não tem exatamente por onde fugir, e o destino pode ser ter que se suicidar quando os inimigos começam a atravessar o portão. É um negócio forte, é um negócio assim que tem um peso, e você sente assim a vivência desses personagens, você sente lendo esse livro, que mesmo não tendo um estilo literário como a gente está mais afeito no Ocidente, acabou sendo uma literatura que eu achei bem poderosa. Eu já tinha lido outro livro desse autor, O Fuzil, e ele é um estilo completamente diferente, tanto do estilo quanto do tipo de trama. O Fuzil não é exatamente, não é histórico, e tem um ponto de vista muito mais intimista, muito mais próximo do que a gente veria com uma literatura mais moderna, mais parecida um pouco com o ocidental, mas estou sendo generoso, mas seria mais reconhecível. E aqui é mais como um grande relato, e cara, que relato é! É a leitura assim surpreendente, uma leitura muito legal. E eu gostei muito de ver o desenvolvimento não só da personagem, do que ela vai passando, mas o desenvolvimento da própria história do Japão, que aqui basicamente mostra 3 gerações de grandes, sim, não são exatamente gerações, mas grandes ah, marés da política japonesa, com Nobunaga Oda, depois com Hideyoshi, depois com Tokugawa, e você vai vendo Chachi no meio de tudo isso, Chachi e as irmãs, Chachi e os velhos amores dela, a história dela, a relação dela com esses castelos, com o castelo de Odo, com os castelos que, desde o livro abre com o primeiro castelo que Chacha viu ser destruído, viu ser queimado no lugar onde ela morava com a mãe, e o suicídio da mãe dela, e é uma leitura muito legal. Começa aqui ó, com Chacha com 7 anos, e eventualmente ela morre lá para os 50. Então é bastante coisa, e a psicologia dos personagens que é apresentada é muito legal. E não só Chacha, mas as irmãs dela, a relação dela com outros personagens. É claro que de um ponto de vista contemporâneo é um pouco complicado, porque essas personagens femininas, elas muitas vezes estão umas contra as outras, principalmente quando você trata de concubinas de um senhor da guerra como Hideyoshi, mas você tentando observar como era a cultura do Japão na época e ver isso como uma possibilidade de algo que acontecia, e é comum em histórias japonesas essa rivalidade
entre concubina e esposa, entre concubina com mais e menos poder, e essas intrigas palacianas. Então eu não tenho como dizer que era algo que realmente acontecia, mas era algo bem provável. Mas eu não acredito que a gente precise ver com uma literatura que coloca mulher contra mulher. Não é só disso que o livro faz parte do livro também essas intrigas, essas tretas, esse lado psicológico, essa disputa política que existe no meio, que existia, provavelmente existia no meio feminino da nobreza samurai. Então é uma leitura assim bem diferente mesmo. Até porque normalmente as pessoas que gostam do tema samurai estão mais acostumadas com o lado guerreiro e não com o lado das esposas que estavam nos castelos. Então é uma perspectiva nova, muito diferente e muito legal. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. Eu não sei se eu consegui deixar claro assim o quanto eu achei esse livro legal, o quanto esse livro é legal, mas fica aí minha recomendação para pessoas que gostam de romances históricos, que têm interesse em história e cultura do Japão. Mas por enquanto é só, e até o próximo vídeo.